livro Vida e Obra de Ernesto Bozano no cinquentenário de sua atividade metapsíquica. De Gastone de Boni. Continuação do capítulo 1. Hoje, Bozano tem 79 anos. No período que vai de 1891 a 1921, Bozano, sempre em Gênova, continuou incessantemente sua preparação com método e perseverança. Mas os inúmeros amigos que possuía em sua cidade distraíam-no do estudo assíduo além dos limites, fosse por requisitarem-lhe explicações ou elucidações no tocante à casuística mediúnica, fosse pela procura de auxílio no estudo do mediunismo. Estando as coisas assim, ele não podia produzir, durante esse período, quanto teria podido e querido. O professor Morcelli, por exemplo, estava frequentemente em sua casa porque, devendo compilar os 2 grossos volumes Psicologia e Espiritismo, e não possuindo nenhuma classificação analítica e poucos casos sobre a matéria, encontrava tudo quanto lhe era necessário nos compêndios de Bozano que generosamente fornecia Morcelli, embora fervoroso anti-espírita, todo o material útil. Mas, em 1922, seu irmão adquiriu uma vila em Savona, numa bela situação em uma colina em frente ao mar. Lá estabeleceu-se também o nosso autor que, daquele momento em diante, achando-se numa cidade na qual era desconhecido por todos e por isso completamente livre dos amigos e das obrigações, pôde dedicar, alma e mente, no sentido mais literal do termo, àquela ciência que o grande filósofo e psiquista francês professor Charles Richet havia chamado de metapsíquica. A série das suas mais importantes monografias sobre o assunto iniciou-se mais exatamente na sua residência em Savona e, depois daquele tempo, de 1922 em diante, sua produção tornou-se uma inexaurível atividade. Leva uma vida de verdadeiro frade. Levanta-se ao amanhecer e depois de um pouco de jardinagem na estação propícia, senta-se à mesa ou à máquina de escrever, no amplo quarto do torrão do palacete. Lá passa 14 horas por dia, ou anotando e classificando novas obras de metapsíquica, ou despojando-se de seus volumosos compêndios para escrever novos trabalhos. A propósito desses compêndios é oportuna uma explicação. Já no fim da época em que se ocupava com filosofia, Bozano havia sentido a necessidade de classificar analiticamente o inteiro conteúdo da obra que lera. Essa necessidade fizera-se sentir, mais do que nunca, imperiosa na metapsíquica, na qual tratava-se de ter presente, em breve tempo e em ordem, toda uma enorme casuística que, provindo dos fenômenos simples anímicos, iam até aos espiríticos, ou aqueles de mediunismo superior. E porque tratava-se quase sempre de precisar em um campo em trabalho de formação, então a necessidade de classificar analiticamente o material metapsíquico mundial tornava-se uma necessidade imprescindível. Sucedeu que ele empreendeu, com a paciência digna de um frade, a classificação de toda sua biblioteca, seja dos livros, seja das revistas publicadas em todo o mundo e, se pensamos que Bozano colocou em ordem em compêndios todo o material contido nos livros de sua biblioteca que continha cerca de 3.000 livros, compreende-se como havia sido necessário o sacrifício da jornada completa de 50 anos de vida. Mas, fazendo assim, ele havia se colocado de frente ao mundo metapsíquico, numa posição de todo particular, porque todos os estudiosos sérios do mundo, estivessem ou não de acordo com ele na interpretação dos fatos, estiveram sempre de acordo ao julgá-lo o maior erudito vivo no campo dos estudos metapsíquicos. Para dar uma amostra do tipo de classificação analítica, adotada por Bozano aos 50 anos, a esta parte, compilei a classificação analítica deste volume que,
se bem que executada com o meu critério pessoal ditado por uma experiência metapsíquica que dura 18 anos, contudo, não se afasta muito do método seguido pelo nosso autor. Como se pode claramente perceber, o material psíquico resultou numa subdivisão em vários capítulos, nos quais, para facilitar a coluna numerada, encontra-se o conteúdo teoricamente importante das páginas correspondentes. Dessa maneira, percorrendo rapidamente um capítulo especial, tal como, por exemplo, telepatia, clarividência ou aportes, pode-se ter diante dos olhos, numa visão sinótica, tudo quanto de interessante sobre o assunto especial foi dito no livro objeto da nossa atenção. Compreende-se logo que, sem esse trabalho metódico e paciente de preparação, não é absolutamente possível pôr-se a escrever qualquer coisa sensata de uma matéria tão difícil e árdua como a metapsíquica. Essas considerações explicam suficientemente por que Bozano levou bem 9 anos de preparação antes de pôr as mãos na caneta. De fato, seu primeiro artigo intitulado Espiritualismo e Crítica Científica, no qual rechaçava, sob a base de fatos, a hipótese formulada pelos opositores contra a interpretação espiritualista das manifestações dos defuntos, só apareceu em dezembro de 1899, na Revista de Estudos Psíquicos dirigida por Vesme. Seus dotes naturais de escritor acessível, e sobretudo claríssimo, serviram de complemento para essa sua preparação sem igual. Como polemista, alcançou uma enorme notoriedade. Basta recordar sua polêmica com o professor Enrico Morselli em seguida à publicação de sua grande obra em 2 volumes Psicologia e Espiritismo, com o Dr. William Mackenzie, provocada pela publicação de seu livro Metapsíquica Moderna, com o professor R. Lambert, em seguida a sessão de voz direta de Milésimo, tida com o Marquês Centurione Scotto, e finalmente, aquela famosa com René Sudre, em seguida a publicação do livro Introduction à la Metapsychique Humaine. Para responder a este último, fê-lo com um livro de 238 páginas que saiu em Nápoles, em 1927, com o título Pela Defesa do Espiritismo. Porquanto nos tenhamos posicionado na questão histórica e não polêmica, limito-me, com essa indicação, a não querer entrar no mérito dos argumentos discutidos. Não é absolutamente possível dar uma lista da produção de Bozano, pois que se trata de centenas e centenas de artigos espalhados pelas revistas metapsíquicas publicadas em todo o mundo. Mas, se for feito o cálculo com o lápis na mão, resultam as seguintes cifras: 5.000 páginas em 8 livros e monografias e outras 5.000 páginas de artigos variados e pequenos estudos em monografias. Publicando-se toda a sua Operaonia, quanto quis o professor Richet insistindo para que isso fosse feito na Itália, numa série de volumes do formato atual, haveria um número bastante próximo de umas 15.000 páginas. É preciso convir que se trata de um número respeitável. Deverei, portanto, limitar-me a registrar somente seus principais trabalhos à máquina ou suas monografias. 1. O Espiritismo diante da Ciência, Gênova, 1901, 54 páginas. 2. Hipótese Espirítica e Teoria Científica, Gênova, 1903, 509 páginas. 3. Casos de Identificação Espirítica, Gênova, 1909, 370 páginas. 4. A propósito da Psicologia e Espiritismo do professor E. Morselli, Revista Luz e Sombra, 1909, 39 páginas. 5. Fenômenos Premonitórios,
Revista Luz e Sombra, 1912, 223 páginas. 6. Fenômenos de Telestesia, Revista Luz e Sombra, 1920, 55 páginas. 7. Os Enigmas da Psicometria, Revista Luz e Sombra, 1921, 84 páginas. 8. Fenômenos de Telecinesia em relação com os eventos de morte, Revista Luz e Sombra, 1922, 46 páginas. 9. Música Transcendental, Revista Luz e Sombra, 1922, 59 páginas. 10. Animais Manifestações Metapsíquicas, Revista Luz e Sombra, 1923, 89 páginas, Cidade de Pieve, 1941, 278 páginas. 11. Comunicações Mediúnicas entre os Vivos, Revista Luz e Sombra, 1924, 130 páginas. 12. Fenômenos de Obsessão e Possessão, Revista Luz e Sombra, 1926, 41 páginas. 13. Manifestações Supranormais entre os Povos Selvagens, Revista Luz e Sombra, 1926, 105 páginas. 14. Pela Defesa do Espiritismo, Nápoles, 1927, 238 páginas. 15. Pensamento e Vontade, Forças Plasticizantes e Organizadoras, Revista Luz e Sombra, 1927, 68 páginas. 16. Premonições, Precognições, Profecias, Revista Luz e Sombra, 1927, 165 páginas. 17. Primeiras Manifestações de Voz Direta na Itália, Revista Luz e Sombra, 1929, 142 páginas. 18. A Crise da Morte nas Descrições dos Mortos Comunicantes, Nápoles, 1930, 216 páginas. 19. Algumas variedades teoricamente interessantes de casos de identificação espirítica, Revista Luz e Sombra, 1930, 87 páginas. 20. Aparições de mortos no leito de morte, Revista Luz e Sombra, 1906, 1920, Cidade de Pieve, 1930, 122 páginas. 21. Literatura do Além, Cidade de Pieve, 1930, 63 páginas. 22. Visão Panorâmica ou Memória Sintética na Iminência da Morte, Cidade de Pieve, 1931, 47 páginas. 23. Gemas, Amuletos, Talismãs, Cidade de Pieve, 1931, 22 páginas. 24. Fenômenos de Aportes, Revista Luz e Sombra, 1931, 124 páginas. 25. Crianças Videntes e Aparições de Mortos, Cidade de Pieve, 1931, 26 páginas. 26. Marcas e Figuras de Mãos Escaldantes, Cidade de Pieve, 1931, 41 páginas. 27. William Stein Tomoses e a Crítica Científica, Cidade de Pieve, 1931, 58 páginas. 28. A propósito das Revelações Mediúnicas, Cidade de Pieve, 1931, 37 páginas. 29. A propósito de fantasmas materializados e de revelações transcendentais, Cidade de Pieve, 1931, 32 páginas. 30.
Materializações de fantasmas de tamanhos minúsculos, Cidade de Pieve, 1932, 24 páginas. 31. Criptestesia e sobrevivência, Cidade de Pieve, 1932, 37 páginas. 32. Telepatia e psicometria em relação à mediunidade, Sr. Piper, Revista Luz e Sombra, 1911, Cidade de Pieve, 1933, 59 páginas. 33. Simbolismo e fenômenos metapsíquicos, Revista Luz e Sombra, 1907, Cidade de Pieve, 1933, 85 páginas. 34. Mediunidade poliglota, Xenoglossia, a pesquisa psíquica, 1933, 176 páginas. 35. Rápida História das Batidas Mediúnicas, a pesquisa psíquica, 1933, 40 páginas. 36. Em defesa dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, Cidade de Pieve, 1933, 24 páginas. 37. Fenômenos de bilocação, Revista Luz e Sombra, 1911, Cidade de Pieve, 1934, 132 páginas. 38. Fenômenos de transfiguração, a pesquisa psíquica, 1934, 49 páginas. 39. Experiência mediúnica e acontecimentos de mortes nas suas relações com fenômenos de infestação, a pesquisa psíquica, 1935, 51 páginas. 40. Fenômenos de infestação, Revista Luz e Sombra, 1917, Cidade de Pieve, 1936, 247 páginas. 41. Manifestações olfativas de ordem patológica, telepática, supranormal, a pesquisa psíquica, 1936, 58 páginas. 42. Telepatia, telenesia e a lei da relação psíquica, Cidade de Pieve, 1938, 33 páginas. 43. Personalidades mediúnicas que se declararam personalidades subconscientes, Cidade de Pieve, 1 por 40, 33 páginas. 44. Romancistas de gênio e heróis de Roma considerados em relação com a pesquisa psíquica, Cidade de Pieve, 1940, 35 páginas. 45. A Faculdade Supranormal, Milão, Boca, 1940, 138 páginas. 56. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1931, volume 1, 197 páginas. 57. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1931, volume 2, 214 páginas. 58. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1932, volume 3, 261 páginas. 59. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1933, volume 4, 201 páginas. 50. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1938, volume 5, 207 páginas. 51. Investigação sobre manifestações supranormais, Cidade de Pieve, 1940, volume 6, 200 páginas. 52. Animismo ou Espiritismo,
Cidade de Pieve, 1938, 292 páginas. O seu renome mundial caminha para e passo com o aparecimento de suas monografias que foram publicadas na revista italiana Revista Luz e Sombra, dirigida pelo professor Angelo Marzorati. Dita revista mudou o nome para Pesquisa Psíquica quando assumiu a direção o professor Antônio Breuers, que se difundiram imediatamente no mundo, traduzidas em quase todos os idiomas. O leitor espantar-se-á talvez ao saber que Bosano tornou-se um dos escritores italianos mais traduzidos e conhecidos no mundo. Eis aqui uma rápida vista de olhos. O primeiro da lista é o Brasil, com a tradução em língua portuguesa de todas as suas monografias e de todos os seus artigos publicados nas revistas metapsíquicas italianas, inglesas e francesas. Em segundo lugar, vem a Espanha, na qual foram, por sua vez, traduzidos todos os seus livros. O curioso é que dentre eles alguns foram traduzidos em língua catalã, que é a língua da Catalunha separatista. Em terceiro lugar, vem a França, com a publicação de seus volumes difundidos pelos maiores editores, sem contar os artigos originais da Revista Espírita, a Revista Metapsíquica e Psíquica. Em quarto lugar, vem a Inglaterra, com alguns alentados volumes, assim como um enorme número de artigos, também originais, na Revista Light, Psychic Neves e Worlds. Em quinto lugar, vem a Alemanha, com muitos volumes traduzidos, um dos quais sob o título Fenômenos de Infestação, que teve um verdadeiro especial sucesso de livraria. Vem depois a Holanda, a Romênia, a Grécia e a Iugoslávia com as traduções em sérvio. Para que se tenha uma ideia da notoriedade que Bosano conquistou no mundo, limito-me a lembrar que, no Brasil, a revista psíquica chamou de o São Paulo da nova ciência da alma e que na Alemanha, o Dr. Emílio Matheson, o grande e infelizmente falecido escritor alemão de metapsíquica, era chamado Bosano da Alemanha, pelo que glorificava-se desse título. Mas, passo a passo em que a celebridade de Bosano difundia-se no ambiente metapsíquico mundial, cada vez mais vinha aumentando o número de cartas que lhe chegavam de todos os recantos do globo. Como ele pôde me dizer muitas vezes, isto era para ele uma verdadeira calamidade, porque responder, como era seu hábito fazer, umas 200 cartas por mês, é sempre uma empresa estafasta e pesada, tanto mais que muitas daquelas cartas provinham de filósofos, ou literatos, ou cientistas, ou, seja como for, personalidades eminentes nos vários campos do conhecimento humano e tratar de dar respostas, em tantas páginas muito meditadas, datilografadas, pode-se afirmar que eram verdadeiras monografias. Os próprios metapsiquistas escreviam-lhe solicitando informações sobre livros ou assuntos particulares, certos de que uma resposta do grande erudito dessa ciência chegaria logo. Outras cartas, ao invés, provinham de pessoas humildes e desconhecidas, atormentadas, vindas de uma mãe, ou um pai, ou uma esposa angustiada pela perda de uma pessoa querida. Todas estas cartas consistem em pedidos de auxílio e demonstram que os nossos queridos não estão abandonados na estrada da vida, mas que vivem e que poderemos um dia revê-los. Ele foi realmente o consolador de milhares de almas aflitas e também estava desejoso de prestar contas, no lado científico, da sobrevivência humana. Sua principal atividade de escritor foi dedicada à bela revista italiana Revista Luz e Sombra, da qual é oportuno falar um pouco de sua história. O industrial milanês com Achille Brioche, nascido no já distante 1860, encontrou-se, em Milão, com Angelo Marzorati, em 1899, logo depois de ter sido atingido por uma grande desgraça.
A morte da esposa. Estando os dois unidos pelo mesmo ideal de afirmação da espiritualidade da alma, de ser investigada sob bases positivas, fundaram a revista, cujo primeiro número apareceu no Natal de 1899. A Marzorati foi entregue à direção, enquanto o benemérito Brioche assumia a presidência e não apenas o ônus da manutenção material da fundação. Essa proteção a um ideal, que só atingiu após 40 longos anos, permitiu a constituição e a vida de um Instituto de Estudos Psíquicos, até hoje em atividade, e que, muito conhecido na Itália e muitíssimo no exterior, honrou o nome de nosso país fora das fronteiras porque se referia a esse campo de pesquisa. De 1900 a 1931, ano de sua morte, Marzorati foi diretor da revista e teve como colaborador e redator-chefe o professor Antonio Bruers, hoje secretário da Academia da Itália. Estudioso, com grande cultura filosófica, cujos escritos, reunidos agora num volume impresso pela editora Zanichelli, com o título A Pesquisa Psíquica, foram sempre marcados pelo estudo das consequências particulares que a nova ciência introduzia no domínio filosófico. Morto Marzorati, a direção foi assumida por Bruers, que mudou o velho glorioso nome de Revista Luz e Sombra por esse tecnicamente moderno de A Pesquisa Psíquica. Mas, em 1934, chamado para outros encargos, deixou nas mãos de Brioche a direção da revista, que continuou regularmente as suas publicações, sob a direção do Ar. Fede Paronelli, redator-chefe. Foi exatamente pela inexaurível atividade de Paronelli que Brioche pôde instituir uma série de conferências de caráter espiritual, fosse na sede do próprio Instituto, fosse no Círculo Filológico de Milão, entre os assinantes que de 300 elevaram-se para 1000. A colaboração de Bosano à revista Luz e Sombra, a pesquisa psíquica iniciou-se em fevereiro de 1906. Com o primeiro fascículo da monografia Aparição de Mortos no Leito de Morte, e continuou ininterrupta até setembro de 1939, ano em que, por causa das exigências da guerra, as publicações foram suspensas. O número de páginas escritas por ele, nos 34 anos da revista, dizem da importância de sua colaboração. Esse montante, de fevereiro de 1906 a setembro de 1939, foi de 3.702 páginas. O estouro da Segunda Grande Guerra, com a consequente limitação do intercâmbio cultural, não diminuiu inteiramente sua atividade de escritor. Assim, não recebendo mais livros nem revistas, decidiu empregar seu tempo numa empresa verdadeiramente grandiosa e bem mais pesada. Foi o refazimento total e a ampliação de suas velhas monografias publicadas, na maior parte, em revistas, na Itália, especialmente na revista Luz e Sombra, a pesquisa psíquica, com o fim de adiá-la segundo as exigências dos tempos atuais. Dedicou-se com tal vigor, não obstante sua já avançada idade, a tão dura tarefa que, de setembro de 1939 até hoje, setembro de 1941, pôde preparar 8 monografias que constituíram cada uma, quando foram publicadas na presente coletânea de estudos metapsíquicos, um volume de 200 a 400 páginas. Quando Bosano tiver levado a termo o adiamento de todas suas monografias, em número de umas 45, então os estudiosos da metapsíquica, seja lá como a pensem a respeito da interpretação dos fatos, saberão admirar um monumento perene. Proponho-me, com a presente coletânea de estudos metapsíquicos, justamente esse preciso objetivo conseguido, embora limitadamente, pelas atuais e futuras contingências da guerra.
É oportuno observar que as convicções a que Bosano chegou, não posso absolutamente atribuir a uma espécie de misticismo congênito, perturbador de todo julgamento sereno. Nada disso, porque Bosano não se tornou um místico e não o poderia ser, visto como, por longos anos, havia milhado nas fileiras dos materialistas, a cujas ideias estava ligado, pois que a análise sistemática e profunda dos fatos agora à sua disposição, não lhe podia permitir outras conclusões senão aquelas de Buchner, Moleschott, Ledantec, de Erdegot. E se ele abraçou, pois, a causa diametralmente oposta, deve-se, não ao misticismo congênito a priorístico, porém, a resultante de uma investigação analítica, pacientemente sistemática, conduzida sobre milhares e milhares de casos seriamente avaliados e documentados e não apenas tais para rompê-lo com o materialismo e para conduzi-lo ao espiritualismo, casuística tão importante para permitir-lhe criar um edifício metapsíquico verdadeiramente imponente, de tal forma desafiar por, pelo menos um século, as inevitáveis injúrias do progresso humano. Compreendo que, a parte todo o materialismo, haja quem possa acreditar na espiritualidade e na sobrevivência da alma, por intuição natural de quem tem orientação mental de constituição espiritualista. Mas hoje, as exigências da mentalidade moderna são geralmente tais que requerem a demonstração lógico-experimental de uma disciplina qualquer. Igual exigência se fazia sentir também pela demonstração da sobrevivência humana, tanto mais que a filosofia não teve inteiro êxito para trazer à humanidade pensante uma segura certeza sobre nosso destino futuro, tarefa grandiosa essa que devia pesar sobre a nova ciência da alma metapsíquica, que, sob a base dos fatos e do resultado lógico-analítico, teve êxito, pela primeira vez, na história do progresso e do pensamento humano. Em colocar diante do homem a prova segura da continuidade de sua vida no ambiente espiritual, será útil notar que a obra integral de Bosano seja considerada como uma grandiosa penetração e um sistemático estudo analítico sintético da fenomenologia mediúnica, no domínio da qual ele nunca deixou de explorá-lo, indagando sistematicamente todo o vastíssimo campo das variadíssimas categorias de fenômenos. Toda a sua monografia é um capítulo desta sistemática exploração no domínio da metapsíquica. Todas suas monografias reunidas juntas constituem quanto de mais precioso foi jamais escrito sobre o árduo tema e, ao mesmo tempo, constituíram a mais documentada coleção de fenômenos supranormais, analisados, comparados e sabiamente comentados que existe no mundo. Só uma categoria metapsíquica que até hoje ele não fez objeto de uma monografia particular é a categoria dos fenômenos que versam sobre condição da vida no ambiente espiritual, embora se possa ler as menções no volume A Crise da Morte nas descrições dos mortos comunicantes que logo farei publicar, ou melhor, ele já havia aprontado todo o material para tratar desse tema, mas um dia, desanimado com a aversão demonstrada por vez-me a respeito, jogou tudo no fogo, sendo de opinião de que os tempos não estavam ainda maduros. Mas, porque a dita categoria será, embora desprezada e contrariada também por muitos metapsiquistas, uma das mais importantes teoricamente da pesquisa psíquica no próximo amanhã, desejo que, para coroamento de sua grandiosa obra, apareça antes que ele encerre o capítulo de sua vida terrena, num seu volume, também esse importante capítulo da metapsíquica. 50 anos de pesquisas perseverantes e ininterruptas no domínio da metapsíquica permitiram a Bosano uma penetração no assunto que nenhum outro estudioso pôde fazer. Sua conclusão é exata.
Somente a hipótese espírita consegue dar razão aos fatos considerados na sua totalidade. A essa conclusão de Bozano já haviam chegado numerosos pesquisadores sérios e competentes. São suficientes apenas os nomes de Mears, Crookes, Wallace, Lombroso, Belferill, Lodge, Flammarion, Delany. De resto, o problema é logicamente colocado de uma tal maneira que não se trata de discutir qual das duas hipóteses explica os fatos. Se é aquela anímica ou aquela espírita. Existem ou não existem os fatos supranormais objeto da metapsíquica? Uma vez resolvido esse problema no sentido afirmativo, e ninguém pôde até agora sustentar o contrário, só permanecem duas alternativas como a todos primeiro pareceu, porém, uma só é a hipótese espirítica que permanece no final das análises. De fato, admitindo, outra sim, que se queria dar razão à total fenomenologia mediúnico-espírita, recorrendo às hipóteses anímicas, segundo as quais tudo, quanto acontece é o resultado de faculdade transcendente incita na subconsciência humana e emergente ocasionalmente, também admitindo isso, nada mais se fará do que chegar-se à hipótese espírita por um caminho mais longo, ao invés de ir diretamente. Visto que, se a faculdade incita na alma humana é a tal ponto portentosa para se poder conhecer o presente, o passado e o futuro, e ser necessariamente onisciente, onividente e onipotente, então isso significa admitir para a alma os mesmos atributos que são concedidos na interpretação espiritualista dela. Se ela é onipresente, onividente e onipotente, então, será também espiritual, independente do organismo físico, imaterial, e mortal. Com isso saber-se-á ter chegado igualmente ao ponto que se desejava justamente excluir, demonstrando indiretamente que, se uma alma com esses requisitos existe como é admitido na hipótese anímica, então nada proíbe que ela sobreviva e que seja a própria sobrevivente e que se manifesta. Tudo isso sem contar a enorme incongruência lógica contida na hipótese anímica, incongruência capaz de fazer abalar todo o edifício por ela construído e que pode ser expressa nos seguintes termos. Se a alma é, por hipótese, partícipe dos atributos divinos da onipresença, da onividência e da onipotência, atributos que se os concede somente para não admitir que são os mortos que se manifestam então, como pode ela conhecer tudo, menos uma só coisa que é exatamente ela mesma a causa dos fenômenos que, fraudulentamente, atribui-se aos mortos? Como aceitar uma onisciência de tal caráter, a mostrar-se sem limites, se a alma ignora o ato mais elementar da sua atividade, isto é, que ela mesma é que produz, e ao mesmo tempo, mascara para si mesma os fatos? Estas considerações fazem claramente entender que se quer rejeitar o espiritismo, entrincheirando-se atrás do animismo, acaba-se por conceder à alma atributos divinos, que era exatamente aquilo que se desejava evitar, e que se chega igualmente ao espiritismo, mas através do caminho indireto do animismo. Daí ser necessário deduzir que existem fenômenos anímicos como existem os espíritas. Que o animismo e o espiritismo são termos complementares de uma mesma questão, a ponto de um faltar a base sem o outro, visto como as manifestações espíritas são a expressão da atividade da alma na fase do desencarne, como as manifestações anímicas o são na fase da encarnação, que, enfim, elas resultam ser a expressão da espiritualidade e materialidade da alma. Diante dessas graves e decididas objeções contra a hipótese anímica, entendida como a explicação total dos fatos metapsíquicos, pode-se juntar uma outra não menos resolutiva que é:
porque todas as manifestações vêm como se fossem o próprio espírito dos mortos que se comunicam. É inútil observar que os animistas extremados não puderam mais justificar teoricamente este fato que na sua hipótese acaba num enigma definitivo e inextricável, ou seja, constituído de elementos entrelaçados, não podendo desembaraçar-se. Querendo, portanto, exprimir em poucas palavras a síntese conclusiva do pensamento de Bosano, falei, reportando-me às suas mesmas conclusões, que o resumo de um seu artigo publicado na International Psychic Gazette, maio, 1930. Todo aquele que se perca em discussões ociosas, empreenda pesquisas sistemáticas sobre fenômenos metapsíquicos e nelas persevere por longos anos, acumulando um material imenso dos fatos, para depois aplicar nos mesmos os métodos de investigação científica, deverá acabar infalivelmente por convencer-se de que os fenômenos supranormais constituem um complexo admirável de provas anímicas espíritas, todas convergentes para um centro a favor da demonstração rigorosamente científica da existência e sobrevivência do espírito humano. Essas são as conclusões sobre uma investigação imposta sob bases absolutamente novas, não só adaptadas ao clima mental do presente milênio, vale dizer, sob bases lógico-experimentais. Hoje, portanto, a penetração analítica dos fenômenos supranormais e do mediunismo superior permite atingir a demonstração positiva da sobrevivência humana, com todas as consequências teóricas que derivam dela. Nesse sentido está compreendida a obra completa do pioneiro e apóstolo, Ernesto Bosano, oferecida à Itália e ao mundo intelectual, em 50 anos de incessante e apaixonada atividade, obra que permanecerá no tempo a serviço dos futuros investigadores da metapsíquica que o professor Charles Richet não hesitou em definir como a rainha das ciências e a grande esperança. Ela está destinada a desvendar a ciência da alma. Verona, setembro de 1941. Gastone de Boni.